A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. E para que Deus nos ilumine e se faça presente nesta aula, nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus e que está em nosso meio nesta manhã, abençoa essa escola bíblica, todos que participarão, para que o teu nome seja glorificado e o aprendizado chega ao nosso conhecimento e nós viemos fazer aquilo que te agrada, a tua vontade. Abençoa-nos em nome de Jesus. Então, queridos, nós estamos estudando os profetas menores, um trimestre abençoadíssimo, onde nós estamos conhecendo as mensagens dos profetas menores. Eles proclamam uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de justiça, mostrando a fidelidade de Deus. Mas, ao final das suas mensagens, eles anunciam que há uma esperança, há uma salvação através do Messias. Uma salvação naquela época, uma ação de Deus naquela época para que eles sejam vitoriosos e também uma ação futura com a vinda do Messias. E hoje nós vamos, entre os profetas menores, nós já estudamos Oséias, já estudamos Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre o profeta Abacuque. Qual foi a história de Abacuque? Como é que ele profetizou? Qual é a diferença do Abacuque para os outros profetas? Então, nós estamos na lição número 9 e nós vamos estudar Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Este é o tema principal do seu livro, é a conclusão que ele chega no final do seu livro. O justo viverá pela sua fé. Abacuque, o justo pela sua fé viverá. Então nós vamos estar caminhando agora no escrito nas profecias de Abacuque. Então, o profeta Abacuque, ele questionava a Deus o tempo todo. Até quando, Senhor? Ele olhava para a sociedade que ele vivia na época, tantas contrariedades, tantas coisas erradas, tantas coisas distantes de Deus. Ele perguntava: Deus, até quando, Senhor? Aí, enquanto Deus entrava em ação, Deus respondia para ele: o justo viverá pela fé. Então, mesmo hoje também nós perguntamos: Deus, até quando nós vamos estar convivendo com um mundo tão distante de Deus? Mas Deus está dizendo para nós: o justo viverá pela fé. Então é isso que nós vamos estudar neste dia tão maravilhoso. Então, Abacuque 2:4 é o nosso texto áureo. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O ímpio, ele se incha a sua alma, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mesmo que as coisas estejam difíceis, o justo mantém a sua fé caminhando na presença do Senhor. Esta é a mensagem principal que Deus revelou a Abacuque. Então, mas o justo pela sua fé viverá. Eu não estou entendendo muitas coisas que estão acontecendo ao meu redor, muitas coisas que eu não concordo, mas eu volto a minha fé para Deus e Ele me dá força para continuar na minha caminhada. A verdade aplicada nossa é esta: o discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. O justo ora ao Senhor, pede a Deus a solução das coisas que vão acontecendo, que ele precisa do agir de Deus, mas enquanto Deus vai agir, ele vai crescendo, ele vai cultivando a sua fé e vai crescendo para a glória de Deus. Então, quando ele encontra uma situação que precisa de uma solução, ele volta a sua oração para Deus e enquanto Deus vai entrar em ação para resolver, ele está crescendo espiritualmente, desenvolvendo a sua intimidade com Deus. É isso que nós vamos ver nesta lição.
Então, o peso que viu o profeta Abacuque, ele olhou para a cidade, para a sociedade contemporânea dele e viu que muitas coisas estavam desagradáveis aos olhos do Senhor. E ele questionou a Deus, porque estava acontecendo tantas coisas, mas Deus sempre voltou a atenção para ele, dizendo: Abacuque, o justo viverá pela fé. No tempo certo, Deus vai agir. Então, o texto escolhido para essa lição de hoje começa assim: peso que viu o profeta Abacuque. Ele olhou como estava pesada, como estava distante de Deus a sociedade com que ele convivia. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Ele está dizendo, está aumentando a cada dia a violência. Por esta causa, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ele vai colocando o que ele está vendo diante dele na sua sociedade. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. Então, Abacuque vai colocando as questões dele diante de Deus, do que ele estava vendo, e Deus disse, ele vai realizar uma obra muito extraordinária. Abacuque, o momento agora é de viver pela fé, porque Deus está vendo todas as coisas e vai entrar com providência. Então, o Abacuque, o profeta questionador, como ele conversa com Deus? A diferença do profeta Abacuque está exatamente nisso, porque ele não fica pregando para o povo, ele volta a sua atenção para Deus e vai relacionando diante de Deus todos os pecados da sua sociedade contemporânea. Mas ele questiona Deus não com arrogância, com humildade. Ele vai estar sempre questionando a Deus, e Deus depois fala ao coração de Abacuque e ele vê como que Deus trabalha no tempo divino e tudo acontece para a honra e glória do nome do Senhor. Inclusive o aprendizado, porque a primeira pessoa a aprender foi o próprio Abacuque. Depois do cativeiro babilônico, aí a sociedade aprendeu a temer e a glorificar a Deus. A nossa introdução diz o seguinte: o profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para tempos difíceis, ensina o cristão também a alegrar-se no Senhor, nos tempos de dificuldades. Então, Abacuque traz uma mensagem de encorajamento e também diz, alegra-se no Senhor, porque Deus vai dar a vitória. A mensagem de Abacuque é de encorajamento, exortando-nos a levantar a cabeça e continuar a caminhada. E outra, alegrar-se no Senhor, porque Ele vai dar a vitória. Então, o propósito de Abacuque é trazer uma resposta ao coração humano quando este questiona a Deus em seus caminhos. Nós deparamos com muitas situações nas nossas vidas e nós questionamos a Deus por que isso está acontecendo. Aí veio a resposta para Abacuque: o justo vive pela sua fé. Olha, enquanto Deus resolve no tempo de Deus, porque Ele é soberano, Abacuque, o justo viverá pela fé. Esta é a grande mensagem deste domingo. Então, ponto 1. Conhecendo o cenário do profeta Abacuque. O que estava acontecendo naquela época? O profeta Abacuque viveu no reino de Judá, no reino do sul, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Nessa época havia uma desordem interna entre o povo, entre a própria sociedade de Israel. Já havia opressão, já havia muitas coisas erradas aos olhos de Deus, e além das nações circunvizinhas que também estavam muito distanciadas de Deus. Então ele olhava para a sociedade interna, via dificuldade. Olhava em seu redor, via dificuldade. Foi um período de grandes incertezas morais e espirituais. E o Abacuque questionava a Deus aquilo que estava acontecendo.
Então, o reino de Israel foi dividido, reino do norte e reino do sul, e Abacuque profetizou aqui no reino de Judá. O reino do norte já tinha sido levado lá para a Síria, já tinha sido conquistado. Só restava a pequena Judá, e Abacuque estava aqui profetizando para o povo: vocês precisam se consertar diante de Deus, porque o juízo de Deus pode vir. Então ele vai questionando a sua pequena Judá, e ele sentia um grande amor e queria que o povo se convertesse. Então, ao mesmo tempo, as nações em redor de Judá estavam em guerra. Então, internamente tinha problema, e também as outras nações estavam numa situação muito difícil. A Babilônia estava se fortalecendo. Nós estudamos muito sobre o Império Babilônico, que cresceu e dominou o mundo. A Babilônia estava se fortalecendo cada vez mais sobre as grandes potências que eram a Síria e o Egito. Até agora nós estudamos que a Síria era o grande império que dominava, e depois levantou a Babilônia, que dominou o mundo daquela época, inclusive a própria Judá que restava ali naquele lugar. Então, o Império Babilônio está crescendo. Abacuque está vendo a sociedade distante de Deus e clamando que o povo volte para Deus, para que não haja uma opressão. Mas o tempo passava e nada acontecia. Aí ele questiona a Deus. Aí Deus responde para ele: Abacuque, eu sei como estão as coisas. Ele é soberano, ele é onisciente, então ele está vendo tudo, mas o justo viverá pela fé. Então, 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta Abacuque. Quem foi Abacuque? Pouco se sabe a vida pessoal de Abacuque. Segundo os estudiosos, o profeta Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Lembra que Jeremias foi o profeta das lágrimas? Ele pregava para o povo de Judá, ele pregava e anunciava dizendo: se não haver um arrependimento, vai haver um cativeiro. E ele chorava muito, ele é chamado profeta das lágrimas. Nessa mesma época estava vivendo o Abacuque, também anunciando e questionando a Deus: Deus, até quando vai continuar uma sociedade como essa e o povo não arrepende? Então Deus veio falar para ele. Passou pelo impiedoso reinado de Joaquim, na época daqueles reis difíceis, pelo exílio de Daniel na Babilônia. Então Abacuque vivenciou muitas coisas. Então a pequena Judá está lá, a capital Jerusalém, e a Babilônia, lá na Mesopotâmia, está crescendo em poderio. E a Babilônia foi e invadiu a Síria e venceu a Síria, que dominava todo este império. E ao dominar a Síria, ela veio a Babilônia e chegou até Judá. Foi nesta época que o profeta Abacuque estava profetizando. Ele dizia: Deus, eu estou vendo tantas coisas injustas aqui dentro dessa pequena Judá, mas em fora também as coisas não estavam em conformidade com a vontade de Deus. Aí Deus disse: Abacuque, vai vivendo pela fé, porque ele vai entrar com providência. E houve um momento que a Babilônia veio e conquistou Judá, e Judá foi levada para o cativeiro, e ali Deus ensinou que eles tinham que ter uma fé pura e verdadeira. Então, passou pela deportação do rei Joaquim e também pode ter testemunhado a destruição de Jerusalém, evento que o Abacuque profetizou com 20 anos de antecedência. 20 anos de antecedência, Abacuque já estava dizendo que haveria uma destruição de Judá e o Império Babilônio crescendo a cada dia, e ele querendo alertar o povo, ele questionava muito a Deus: por que esse povo não se arrepende para evitar um castigo maior? Mas, como a sociedade manteve naquela mesma situação, a Babilônia invadiu Judá e levou cativo o restante de Israel para o cativeiro da Babilônia. Então, na primeira viagem foi um grupo de judeus e junto foi Daniel. Depois, numa segunda viagem, foi Ezequiel. E na terceira viagem da Babilônia, eles vieram e destruíram o templo, destruíram o restante. Ficou apenas um remanescente
remanescente aqui em Judá. E Deus, mesmo no cativeiro, teve o zelo de cuidar do seu povo. Deus levantou o profeta Jeremias para ficar profetizando em Judá para o remanescente que ficou aqui. Deus levou o profeta Ezequiel para a beira do rio Quebar para profetizar lá no interior da Babilônia. E Deus colocou Daniel na capital da Babilônia. Então, eles levaram o povo de Judá em 3 viagens. Deus levantou 3 profetas, um para cuidar dos remanescentes, outro para cuidar do povo no interior e outro para cuidar lá na capital. Foi a época de Jeremias, de Daniel e de Ezequiel. Esse Deus nos ama e cuida, mesmo na hora que ele está ensinando numa situação bem difícil. Então, a função do profeta era falar com o povo em nome de Deus, para proclamar a vontade divina. Mas, no caso do Abacuque, vemos justamente o inverso. Ele fala com o Senhor em nome do povo. Então, definindo para a gente entender, o sacerdote fala com Deus em nome do povo, intercede. O profeta dá o ouvido para Deus e fala com o povo. Agora vem o Abacuque, que ele não está falando com o povo, ele volta para falar com Deus e questionar a Deus. Deus, quando é que o Senhor vai entrar com providência? Deus diz, eu vou providenciar, mas enquanto isso você vai vivendo pela fé. O justo viverá pela fé. E esta mensagem tem ecoado até os nossos dias. Depois nós vamos encontrar o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. Então, esta mensagem vem ecoando através dos séculos. Agostinho, que foi um grande teólogo, também teve por pauta esta frase: o justo viverá pela fé. Quando Martinho Lutero também começou a anunciar o reino de Deus, ele também teve este versículo como o seu lema: o justo viverá pela fé. Aí ele implantou a igreja reformada e a igreja chegou até os nossos dias com este lema: o justo viverá pela fé. Então, Abacuque não proclamava muito com o povo, ele falava com Deus, ele questionava, mas um questionamento de uma maneira humilde, não arrogante, pedindo a Deus uma explicação. Quando é que o Senhor vai entrar em ação? E Deus já estava agindo. 1.2, a mensagem do profeta Abacuque. Então, Abacuque difere dos outros profetas no que diz respeito ao seu comissionamento. Ele difere dos outros profetas, que os outros profetas estão sempre pregando para o povo. Ele está falando com Deus. Abacuque é que se dirigiu a Deus com os seus muitos questionamentos. Então, a gente não vê assim dizer na palavra que Deus chamou Abacuque. Abacuque viu a situação da sociedade e começou a falar com Deus. E falando com Deus, no capítulo 1, 2, 3, e chegou um momento que ele diz: olha, Abacuque, o justo viverá pela fé. Ele é soberano, onisciente, e está vendo também essas coisas. Abacuque orava assim: Deus, o Senhor é tão santo, o Senhor vai ficar vendo e o Senhor não vai agir. Deus tinha um tempo certo para agir. Então, a nossa lição 9, Abacuque, as queixas de um profeta. Lemos o profeta Abacuque, nós vemos as queixas dele. E lá no final, essas queixas tornaram-se louvor e adoração a Deus, porque ele entendeu que o justo viverá pela fé. Então, por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebe uma profecia que ele deveria anunciar aos seus compatriotas. De tanto questionar a Deus, Deus vem e responde a sua oração. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Ora, Deus respondeu a Abacuque e disse: você escreve isso numas tábuas, que se a pessoa passar apressadamente, mesmo assim ela vai ler a mensagem que eu tenho para esta sociedade da época de Abacuque. Então a mensagem dele foi passada desta forma para a sociedade. Quando ele questionava, Deus o respondeu. Então, sentença revelada ao profeta Abacuque. Ele escreveu em uma tábua para que a sociedade voltassem para Deus.
A mensagem de Abacuque foi uma mensagem de correção para o povo da aliança. Não era uma mensagem para o mundo todo, mas estava falando com o povo de Israel, o povo escolhido com o qual Deus tinha um pacto, uma aliança. Foi também uma mensagem de esperança, quando Deus finalmente restaurasse o remanescente de Israel. Então a mensagem foi dura, uma mensagem de juízo, vai haver um cativeiro, mas eu vou restaurar novamente Judá e eles vão pensar diferente. Eles estavam com a fé deles muito colocada no templo e estava esquecendo do Deus do templo. Então Abacuque lamentava isso. Quando eles voltaram do cativeiro, já voltaram com uma visão muito diferente, adorando e glorificando a Deus. Também voltaram do cativeiro não como o reino dividido em dois, voltou com uma só nação diante do Senhor. Então, olha o que Abacuque disse: porque a pedra clamará da parede. O próprio Jesus vem repetir uma frase semelhante a essa também, vem dizer uma frase dessa, né? Se calarmos, as pedras clamarão. Então a situação era tão difícil. Então, o tema central da profecia de Abacuque é: o justo viverá por fé. Olha Abacuque 2:4. Mas o justo, pela sua fé, viverá. O que reaparece no Novo Testamento em significativos conceitos. Aí o próprio Paulo escreveu o mesmo que Abacuque disse: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo disse: como está escrito? Porque o Abacuque escreveu séculos antes e Paulo vem repetir: mas o justo viverá pela fé. Então, o justo viverá pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, mais uma vez, dizendo: olha, a nossa justificação é pela fé, entende? Sem fé é impossível agradar a Deus. A carta aos Hebreus vai falar isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o Novo Testamento também dá ênfase a esta frase de que o justo viverá pela fé. E na época do Martinho Lutero, a sociedade também, a igreja precisava de uma reforma. E o Martinho Lutero, quando ele leu o que Paulo escreveu, que o justo viverá pela fé, ele se converteu. Aí nasceu a igreja reformada que chegou até os nossos dias. Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Nasceu a igreja evangélica. Então, 1.3, o ousado questionamento do profeta Abacuque. Ele faz um questionamento ousado, mas não é arrogante, é humilde, mas ele pergunta para Deus: o Senhor é tão puro de olhos e é a situação que nós estamos. Ele questiona com humildade. O profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus punir os perversos que oprimiam o seu povo e a infidelidade do povo. Então ele não entendia por que tanta infidelidade e por que Deus demora tanto a punir. Algumas palavras de Abacuque dão uma exata ideia do que acontecia naquela sociedade. Ele fala da violência que estava acontecendo, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxa, o ímpio cerca o justo. Abacuque estava vendo isso diante dos olhos. Ele disse: será que Deus não está vendo isso? E Deus é tão puro? Mas Deus estava vendo, haveria um momento que ele ia punir e também dizer: o justo vai ser liberto, vai ser salvo pela sua fé. Então, Abacuque 1 e 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência e sem que tragas a salvação? Ele questionando a Deus. Ao observar tudo esse acontecimento, o profeta Abacuque se enche de coragem e se dirige a Deus, não com desrespeito e arrogância, mas com sinceridade de coração, expondo as dúvidas que o angustiavam. Então agora ele para de olhar para aquela situação e se dirige a Deus, não com arrogância, mas com humildade, buscando uma resposta que ele queria entender de Deus.
Então, Abacuque 3:2 nos mostra umas coisas. Abacuque disse assim: eu tenho ouvido. Significava que ele ouvia as profecias daquela época. Ele foi contemporâneo de Jeremias, ele estava atento. Voltou a sua atenção para o Senhor. As tuas declarações, ele estava vendo que Deus ia fazer juízo na terra naquela época. E me sinto alarmado. Ele está dizendo: estou passando por uma experiência muito amarga de ver esta sociedade desse jeito. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Abacuque orou por avivamento. Só um avivamento traria aquela sociedade de volta para Deus. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Oração por entendimento. Então ele pede avivamento, pede um entendimento e depois, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus, o Senhor é tão justo, mas lembra-te da tua misericórdia. Suplica por ações que demonstram compaixão. Deus, o Senhor é justo, mas tenha compaixão de nós. Então ele clamou por avivamento, clamou por entendimento e clamou pela compaixão de Deus. Então ele dirige ao Senhor. Conhecedor do caráter de Deus, Abacuque sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo que ele contemplava. Ele olhava: olha, Deus não está gostando disso. Mas por que Deus não agiu ainda? Há um tempo para Deus fazer a obra, porque Deus é soberano. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Por que, Senhor, o Senhor está em silêncio? Por quê? Então ele questionava muito a Deus nesse sentido aí, tá? Olha Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, a opressão, e não podes contemplar tudo isso. Ele questiona a Deus porque Deus ainda não entrou com providência. Ele disse a Abacuque: vai ter um momento de juízo, mas o justo vai viver pela fé. Número 2, no tópico 2, o silêncio de Deus. Nós aprendemos muito aqui com o silêncio de Deus. Não é porque Deus está em silêncio que ele não está vendo e não está trabalhando. Nós vamos aprender muito nisso aqui. Porque Deus fica em silêncio quando mais precisamos de ouvir a sua voz. Isso não acontece conosco? Parece que Deus está em silêncio, eu estou questionando a Deus, pedindo a Deus, mas parece que Deus está em silêncio, mas Deus está trabalhando. Deus já estava trabalhando naquela época. Por vezes, por mais contraditórios que pareça, são situações assim, como a vivida pelo profeta Abacuque, em que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. Entendeu o que aconteceu de maravilhoso aqui? Deus não estava respondendo o Abacuque, mas quanto mais passava o tempo, mais o Abacuque se aproximava de Deus. Não é isso que acontece conosco? Às vezes passamos por uma prova difícil, por uma situação difícil, mas até que Deus resolve aquela situação, a nossa intimidade vai aumentando com Deus através da súplica e da oração. Então o Abacuque foi o primeiro a ser confortado, a primeira pessoa que Deus ensinou muitas coisas para depois ensinar para aquela sociedade. É muito bonito esse tópico aqui, tá? Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Ele não entendia isso. Haveria um momento que Deus ia interromper tudo aquilo ali. Então, o silêncio de Deus também é pedagógico. Deus nos ensina quando Ele está em silêncio. Ele está trabalhando, mas está também trabalhando no nosso crescimento espiritual. Porque se a luta continua, nós também continuamos na oração, vivendo pela fé, até o momento certo que Deus entra com a resposta. Deus não chega nem antes nem depois. Ele age no tempo certo. Ele é soberano. E pode trazer resposta que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. Então, a pessoa sente aflito, sente na aflição, mas a fé tem que ser mais forte do que a aflição, porque se a fé for mais forte do que a aflição, a pessoa não desespera, entra em oração, e quando Deus resolve, ele está crescendo espiritualmente.
Então, olha o que Abacuque escreveu: mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Não é muito bonito isso? O Abacuque estava questionando Deus, por que o Senhor está em silêncio? Aí Deus revelou para ele: Deus está no seu santo templo, quem precisa de ficar em silêncio é a gente, porque Deus é soberano e está regendo todas as coisas, tudo está sob o controle de Deus. 2.1 Até quando? Este foi o questionamento do Abacuque. Até quando, Senhor? Vamos conviver com essa situação. E Deus está providenciando o juízo e o escape para os justos. A pergunta feita por Abacuque com a expressão até quando continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Você, por acaso, não tenha feito um dia uma pergunta dessa para Deus? Até quando, Senhor? Quando é que o Senhor vai agir? E até que esse quando acontece, você cresce espiritualmente, aumenta a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, aumenta a sua fé, a sua dedicação à palavra e a sua confiança, que na hora certinha Deus entra com a resposta. Até quando? É o desabafo daquele que busca uma resposta que ajude a continuar firme e independente das circunstâncias. Então, se tem fé, não olha para a circunstância, olha para a presença do Senhor, cresce no relacionamento com Deus. Então, Abacuque 1 e 2: Senhor, tu não é desde a eternidade, o Senhor é eterno. Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designastes essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinastes a ela que aplicasse o castigo. Então, ele volta para Deus e diz: o Senhor não escolheu a nação de Israel para ser um exemplo para as outras nações? Mas olha o que nós estamos fazendo aqui internamente. O Senhor não vai fazer alguma coisa? Deus disse: o justo vai viver pela fé e vai chegar um momento que ele vai corrigir aqueles que estão distantes de Deus. Mesmo através de um cativeiro, eles aprenderam e voltaram felizes, e nós vamos ver no decorrer desta lição. Então, somente Deus tem e é a resposta que todos precisam. Seja qual for a pergunta, seja qual for a sua pergunta, Deus é a resposta, Deus tem a resposta. Por isso é imprescindível que em um ato de fé e confiança, na soberania, no amor e na misericórdia de Deus, entreguemos a Ele sem reservas todo e qualquer questionamento que insista em perturbar o coração e fragilizar a fé. Abacuque fez certinho, ele estava questionando, daqui a pouquinho ele voltou tudo para as suas perguntas para Deus, exercitou a sua fé, colocou os seus questionamentos, as suas perguntas todas diante de Deus. Aí ele se sentiu aliviado, e você vai ver no final do livro dele, ele já termina o livro com louvor, com adoração, porque ele entendeu que Deus tem um tempo para agir em todos os momentos. Então, todas as respostas que você procura estão em Deus. Todas as respostas que você procura estão em Deus. Deus tem a resposta e a solução. Então, 2.2. Por que Deus não intervém? Porque Deus ainda não intervém naquela situação que ele estava contemplando. Ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber pouco a pouco quanto o profeta Abacuque corajosamente expôs a sua humanidade. Então ele faz uma questão para Deus como um ser humano. Ele diz: mas Deus é tão puro, muito mais do que ele, como que Deus está vendo aquilo? Ele expôs a sua humanidade, ele chorou, ele lamentou para a sociedade estar tanto distante de Deus. Ele disse: a nossa nação foi criada por Deus para ser um exemplo para as outras. Então, por que Deus não vem ensinar este povo? Houve um momento que Deus agiu. Muitas perguntas e pouco entendimento da ação de Deus sobre questões em que as pessoas afrontam a Deus com seu estilo de vida. Então, a maneira deles viver era um estilo de vida que estava afrontando a Deus. Como é que um Deus tão santo poderia ainda esperar um pouco mais? Mas a Bíblia nos diz que Deus é longânimo, Deus tem um tempo para agir e Ele vai dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Olha o que está escrito em Hebreus: tu
tu és tão puro de olhos e não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Isso o Abacuque escreveu. Tu és tão puro, Senhor. E Deus, ele está esperando Deus agir. Deus, além de santo, Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Quando o Abacuque volta a pensar para isso, ele descansa no Senhor e o livro de Abacuque termina com Abacuque adorando ao Senhor, mesmo que a situação ainda não tenha sido resolvida. Então, diante dos acontecimentos que fogem ao entendimento humano, parecem claramente injustos e sem sentido, a incapacidade aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Deus criou o ser humano com livre arbítrio, com capacidade de escolha entre o bem e o mal. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se a sociedade estava colhendo aqueles frutos de tanta maldade, é porque estavam semeando maldade e precisava de uma correção de Deus. Por que Deus não intervém? A limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua extensão. Então, a nossa vida humana, ela tem os seus limites. Abacuque não está entendendo, mas Deus é onisciente e ele está entendendo e sabe certinho o tempo de agir. Então, no momento certo, ele deu vitória para o justo, porque tinham fé, e puniu os injustos. E mesmo assim, aqueles que eram injustos se converteram na época do cativeiro e voltaram direitinho para a sua casa e reconstruíram o templo e começaram a adorar ao Deus verdadeiro. Então, o nosso Deus é onisciente, é o único que sabe todas as coisas. Ele é onipresente, é o único que está em todos os lugares. Ele é onipotente, o único que tem todo o poder infinito. Isso o Abacuque precisava desenvolver na fé dele, para ele descansar mais em Deus. E nós também precisamos descansar na onisciência, na onipresença e na onipotência de Deus. Assim, nós vamos ser como justo, vivendo pela fé. Então, 2.3, oração como via de intimidade com Deus. Nós não temos dúvida que a oração, ela gera uma intimidade do ser humano com Deus. Diante do quadro da iminente invasão da Babilônia, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus nada fizera. Então, Abacuque ora para ajudar e vê aquelas coisas que não agradavam a Deus, mas via também a Babilônia muito mais cruel crescendo. Ele não entendia aquelas coisas, então ele colocou tudo diante de Deus. E Deus permitiu que a Babilônia invadisse lá para punir aqueles que estavam distantes de Deus, e quando eles voltaram 70 anos depois do cativeiro, voltaram, reconstruíram o templo. Então a Babilônia invadiu Israel em 3 viagens, levou em 3 etapas o povo cativo, mas eles voltaram também em 3 etapas. Primeiramente veio Zorobabel com uma equipe e construiu o templo. Em segundo lugar veio Esdras, o sacerdote, voltou e instituiu o culto. Ele veio com uma outra multidão de pessoas, instituiu o culto. E depois veio Neemias e construiu as muralhas de Jerusalém. Então o povo foi punido no cativeiro, mas voltou agora diante de Deus. Olha o que Abacuque escreveu. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E nós já lemos esse versículo. E a vexação não pode contemplar. Porque, pois, olha para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora o que é mais justo do que ele? Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Então, o Abacuque está questionando muitas coisas para Deus. E Deus quer ensinar o Abacuque. Abacuque faz uma oração. A oração é um questionamento. Até que Deus resolve aquela situação, porque Deus tem um tempo certo, o Abacuque está crescendo espiritualmente. Ele está entendendo este assunto de viver pela fé. E
nós também, até que Deus solucione os problemas que nos cercam, nós estamos crescendo na fé e a nossa oração está gerando intimidade com Deus. Então Deus está trabalhando tanto lá quanto também em nós, para que nós cresçamos espiritualmente. Então, sem obter qualquer resposta, o profeta decide subir a uma fortaleza. Então ele está falando com Deus aqui da terra. Agora eu vou subir num lugar bem alto, numa torre de vigia, e vou falar com Deus, vou colocar diante de Deus. Subiu até uma torre de vigia, para aguardar a resposta de Deus, agora em oração. Primeiro ele estava questionando, humildemente. Agora ele subiu até a torre de vigia para orar, mais ainda intensamente. Enquanto isso, o Abacuque está crescendo espiritualmente. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Então ele sobe para ter um encontro mais íntimo com Deus. Então, Abacuque, o profeta questionador, sempre questionando a Deus com humildade. E Deus vai ensinando para ele como é que o justo vive numa sociedade contemporânea, distante de Deus. O justo viverá pela fé. Então, essa atitude foi um verdadeiro exercício de fé. Finalmente, o profeta supera o seu estado de perplexidade e angústias. Ele já está acontecendo dentro do Abacuque uma transformação muito grande. Ele supera aquele questionamento e toma uma decisão que, de fato, pode mudar todo aquele quadro de expectativas não compreendidas. Deus, eu não estou compreendendo porque as coisas estão acontecendo assim. E isso acontece também conosco. Eu não estou entendendo tantas coisas que estão acontecendo, mas uma coisa eu sei: se o justo viverá pela fé, eu continuarei na minha trajetória sabendo que Deus está cuidando de mim. Então, aqui o Abacuque nos ensina muitas coisas, atitudes relevantes para um avivamento. A situação do Abacuque era de questionamento, de choro, de oração, e no final Abacuque sai louvando ao Senhor cheio de alegria. Aconteceu um avivamento. Judá foi levada para a Babilônia, sofreu um cativeiro, mas voltou avivada, adorando ao Senhor. Então, Abacuque encontrou na oração uma via de intimidade com Deus. Meu irmão, minha irmã, a oração é o momento da intimidade com Deus. Só então Deus o responde e o convida a aguardar a promessa com esperança, ainda que demore. Olha, Abacuque, ainda que demore na nossa maneira de ver, mas no tempo de Deus, ele é no tempo certinho. A resposta de Deus é um convite a viver pela fé, até que o livramento da parte de Deus chegasse. Então, mas o justo, pela sua fé, viverá. Até que Deus entre em ação, eu vou crescendo espiritualmente, vou desenvolvendo a minha intimidade com Deus, e Deus, no tempo certo, vai agir também, querendo salvar aquelas pessoas. Então, oração, intimidade com Deus. Se tem algo importante nessa escola dominical, como toda ela é importantíssima, a intimidade com Deus que o Abacuque desenvolveu. Isso foi muito importante e serve para nós também. Toda esta EBD aprendendo a ter intimidade e viver pela fé. Tópico 3. Abacuque para hoje. Estamos estudando a história de Abacuque lá para 600 anos antes de Cristo. E o que tem a ver conosco hoje. Vamos ver os ensinamentos para nós hoje. Inicialmente, Abacuque não conseguia encontrar qualquer explicação que o ajudasse na compreensão da continuidade da opressão e da prosperidade dos inimigos sobre o povo, apesar do seu inconformismo. Abacuque continuava inconformado com aquela situação. Ele não conseguia compreender. Aí não tinha uma explicação porque aquilo ali estava acontecendo. Mas Deus está em silêncio, mas está planejando para trabalhar no tempo certo. Abacuque foi capaz
capaz de aprender lições que o fizeram a dar um novo significado ao seu relacionamento com Deus. Então, Abacuque entendeu que o justo viverá pela fé, ainda que tudo não seja resolvido do nosso jeito, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, as aflições são reais. Abacuque para hoje. As aflições são reais, mas a certeza de livramento também. Guarda isso no teu coração. As aflições são reais, mas a certeza de livramento também é real. Deus vai entrar com providência na hora certa. 3.1. Contentamento apesar do sofrimento. Então, mesmo vivendo um sofrimento, Abacuque começou a entender que ele poderia ficar alegre. Conviver com infortúnios, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração e da amargura. Entende? Que o Abacuque questionou a Deus, orou a Deus humildemente. Ele não murmurou. Ele via que aquela situação não agradava nem a ele, humano, muito menos um Deus santo e puro. Mas ele não murmurou, ele questionou. Quando é que o Senhor vai entrar em ação? E Deus falou com ele. Abacuque ensina que duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimo e desesperança. Ele vai mostrar para nós agora. Primeiro, Deus resolve e Deus nos ensina uma coisa muito linda. Olha o que diz o Salmo 34. Muitas são aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, Deus é este Deus que nós pregamos, que Ele entra com ação, resolvendo tudo aquilo que é impossível para nós resolvermos. Abacuque escreveu depois, no final, ainda que ele coloca um ainda que aqui, que é muito importante, ainda que não tenha resolvido tudo. Eu procurei colocar de uma forma mais, para que você entenda a melodia do cântico do Abacuque. Abacuque 3. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele diz, ainda que Deus não resolva tudo isso que eu estou pedindo, todavia, eu vou me alegrar no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. Que grande aprendizado para nós hoje. Ainda que as coisas não saíram, ainda que não foram resolvidas, eu vou alegrar em Deus, porque Deus vai agir. Então, ainda que não aconteça como planejado, eu me alegrarei em Deus e Ele sempre me surpreende. É uma mensagem para nós muito importante. Ainda que não aconteça como planejado. Quantas coisas não saem como nós planejamos? Mesmo assim, eu me alegrarei em Deus porque Ele sempre me surpreende. Deus surpreende com uma resposta agradável e satisfatória. Então, eis aí a receita do Abacuque. A alegria no Senhor e louvor a Deus. Alegria no Senhor e louvar ao Senhor. Ainda não foi resolvido, mas eu vou louvar, porque eu sei que Deus vai agir na hora certa. Olhar para Deus e não para as circunstâncias é o segredo de encontrar contentamento apesar do sofrimento. Apesar do sofrimento, se eu olho para Deus, eu sinto contentamento, alegria, motivo para adorar ao Senhor. Aí, sem dúvida, é o que Abacuque escreveu: o justo viverá pela fé. Então, para ter no sofrimento um contentamento, só pela fé, adorando ao Senhor. 3.2. O cântico de Abacuque. Olha, quem começou o livro questionando e reclamando e lamentando, vai terminar o livro com um cântico. Houve uma transformação muito grande na maneira de Abacuque a pensar. Então, finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. Para Abacuque, Deus teria que agir naquela época. Para Deus, que é soberano, Deus sabe a hora certa de agir e como agir. Então, Abacuque voltou a entender a soberania de Deus. Abacuque não recebeu uma resposta direta.
a respeito dos problemas mencionados por ele. Assim como aconteceu também com Jó, outra pessoa que viveu um questionamento. Quem lê o livro de Jó, ele questiona a Deus do início ao fim e Deus não responde por quê, mas resolve o problema do Jó. Então Abacuque também aprendeu uma lição semelhante à de Jó, de ver tantas coisas desagradáveis, mas Deus entrou com solução. Então, quando o povo de Israel estava lá na Babilônia cativo, quando eles foram levados, a Babilônia invadiu Judá, levou todos para lá. Nós já vimos aqui que a Babilônia levou Judá cativa e ali eles foram oprimidos, mas enquanto isso eles aprenderam, eles desenvolveram as sinagogas, eles diziam assim para Deus: se nós formos levados para a Babilônia e o nosso templo, aí Deus falou assim: eu serei o vosso templo. E lá eles aprenderam a adorar a Deus naquele momento de cativeiro, e quando voltaram, a primeira providência deles foi construir um templo, instituir o culto e depois construir uma muralha para proteção. Você é templo de Deus que presta um culto a Deus, está protegido pelas muralhas de Deus. Por isso você pode continuar nessa caminhada, porque o justo viverá pela fé. Lá na Babilônia, eles disseram assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então, lá, como eles lamentavam agora, como era bom lá em Judá, lá em Jerusalém, a gente ia ao templo, e como era bom, agora nós estamos aqui nesse cativeiro. Eles pensaram a sentir saudade da casa de Deus, saudade da terra santa, saudade da terra prometida, igual acontece conosco. Nós sentimos saudade da igreja, uma vontade de ir à igreja. Era isso que eles estavam sentindo lá na Babilônia. E agora, no Salmo 126, retrata a hora que eles estão vindo da Babilônia, eles estão voltando da Babilônia. O Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Entende? Que lá no Salmo 137 reflete exatamente o que eles viviam lá, lamentando. E agora o Salmo 126, eles estão voltando felizes para Sião. Isto era a volta do cativeiro, a promessa de restauração de Judá que o Abacuque havia profetizado. O Jó também, conforme nós dissemos, passou por uma situação bem difícil. Ele questionou muito a Deus. Por que Deus, o justo, sofre? Mas ele entendeu: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Não estou entendendo porque eu estou passando por isso, mas eu tenho um Redentor que vai me redimir e por fim ele vai se levantar no tempo dele. Então, o que Abacuque sabia sobre Deus? Deus soberano. Ele aprendeu que Deus é soberano, que Deus não ia agir no tempo que o Abacuque queria, mas no tempo da soberania de Deus, que Deus ensina tanto o profeta como a toda a nação de Israel. Todo mundo ia aprender com Deus. Então Deus tem uma escola, uma maneira de trabalhar linda e maravilhosa. Então, as questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram. Continuaram naquela situação. O nível espiritual do povo não se elevou. As crises socioeconômicas não deixaram de existir. Nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. O cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. Ele não viu ainda o agir de Deus, mas ele continuou orando e cantando e se alegrando na presença do Senhor, e Deus soberano agiu na hora certa. Aí ele vai cantar assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o seu mandimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nada naquele cenário foi mudado.
a não ser o próprio profeta Abacuque. A mudança primeira que aconteceu foi no interior de Abacuque. Abacuque clama por misericórdia, pelo avivamento da obra do Senhor e a sua manutenção ao longo dos anos. Abacuque clamou. Olha aqui em Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque pediu um avivamento no meio dos anos. E às vezes na nossa caminhada, na nossa trajetória, tem momentos que nós temos que clamar por um avivamento, uma renovação da fé, do amor, da leitura da palavra, da oração. Aviva a tua obra no meio dos anos, no meio da trajetória. Então, aviva, Senhor, a tua obra. Essa deve ser a nossa oração cotidiana, pedindo sempre a Deus um avivamento, um despertamento. Foi o profeta Abacuque que experimentou a maior e o melhor de todas as mudanças. Ele queria uma mudança da sociedade, mas a maior mudança aconteceu com ele. A maior e melhor mudança aconteceu com o Abacuque. Deixou de ser um homem movido pela angústia e tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. Ele trocou a angústia pela fé, quando ele ouviu que o justo vive pela fé. Aí ele continuou crendo na soberania de Deus. Então, Abacuque foi da queixa à confiança, da dúvida à segurança, do homem a Deus, dos vales aos montes altos. O livro de Abacuque demonstra a renovação pela Escritura, apresenta a mudança e a transformação. Por quê? O justo, pela sua fé, viverá. 3.3, e já terminando a nossa escola dominical, nesse último subtópico. O justo viverá da sua fé. É muito importante a nossa fé. A fé é importante. A Bíblia nos fala muito sobre a fé, até no Novo Testamento também, que a fé é importantíssima. Como a pessoa vai agradar a Deus se não tiver fé? A fé é importantíssima. Abacuque 2:4. Eis que a sua alma se incha, a alma do ímpio, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Duas características importantes se encontram nessa declaração. A primeira é que o soberbo confia em si mesmo. A segunda é que o justo vive pela fé. Viu a diferença? O ímpio confia em si mesmo. O justo tem a sua fé e confiança em Deus. Abacuque afirma a necessidade de o cristão permanecer fiel a Deus, diferente dos padrões do mundo. Então o mundo confia em si mesmo, as pessoas confiam no seu potencial. O justo está vendo coisa que não está agradando aos seus olhos, aos olhos de Deus, mas ele permanece firme na fé, fiel a Deus. Então, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, os servos de Deus não devem promover ou compactuar com a maldade, com a violência, com a ganância, com a libertinagem ou com a idolatria. Isso não cabe ao servo de Deus. Ao final de tudo, o ímpio será condenado, o justo será preservado por causa da confiança no Senhor. No final, Deus trará um julgamento e o justo será salvo pelo poder de Deus. E por falar nisso, o que é salvação? É muito importante. A salvação, quando acontece a conversão, nós fomos salvos do castigo do pecado. Isso aconteceu no dia que nós nos convertemos. A conversão, fomos salvos no dia do castigo do pecado. Na nossa caminhada, acontece a santificação. Estamos sendo salvos do domínio do pecado. Quando estamos santificando, estamos saindo fora do domínio do pecado. E a glorificação, seremos salvos da presença do pecado. Aí estaremos na glória com o Senhor. Então, Deus nos tirou do castigo do pecado na hora da conversão. Deus nos tira do domínio do pecado quando estamos em santificação. E Deus nos tira da presença do pecado quando estivermos na glória com Ele. Então, cristologia de Abacuque. Será que Abacuque se referiu a Cristo? Olha a mensagem dele. Creio que a mensagem mais marcante, messiânica do livro de Abacuque esteja em Abacuque 2,14.
pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando é que a terra se encheu do conhecimento da glória do Senhor? Quando Jesus veio ao mundo. Ele nasceu para a glória de Deus. Ele se manifestou a glória de Deus nas suas mensagens, na sua maneira de viver, nos seus milagres, morrendo para salvar a humanidade. Então a glória de Deus foi conhecida com a vinda de Jesus. Encerrando a nossa escola dominical, apenas uma breve revisão. Estudamos no tópico 1 o conhecimento, conhecendo o cenário do profeta Abacuque. O que estava acontecendo naquela época? A sociedade em pecado, longe de Deus, fazendo aquilo que não agradava a Deus, a Babilônia quase invadindo ali, e o profeta Abacuque questionando a Deus. Aí Deus disse, ele é soberano, vai agir no tempo certo, mas o justo vai viver pela fé. Então ele ensinou isso aí. O que nós aprendemos no tópico 1? A exortação de Abacuque é que, ainda que o fim da dor e a promessa demore a se cumprir, certamente o melhor a ser feito é esperar, porque isso acontecerá e não haverá atraso algum em seu cumprimento. Não vamos pensar que Deus está atrasando. Deus é soberano. Ele chega na hora certinha. No tópico 2 nós estudamos, e a hora que Deus está em silêncio? E o silêncio de Deus? Então nós aprendemos, ser íntimo do Senhor é apresentar-se ou estar diante de Deus liberto de si mesmo. Isso precisou de acontecer com Abacuque. A visão dele era que Deus já era para ter agido. Na visão de um Deus soberano, ele tem um tempo para resolver todas as coisas. É desvelar, tirar as máscaras, esvaziar-se totalmente, é apresentar-se como dependente unicamente do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Isso aconteceu com Abacuque, por isso ele termina o seu livro cantando, louvando, ao invés de questionar, porque ele aprendeu que Deus age no seu tempo certo, mesmo que ele está em silêncio. Ele é onisciente e ele tem um tempo para agir, e ele é soberano, age no tempo que Deus quer. No tópico 3, nós estudamos Abacuque para hoje. Hoje, o que nós podemos aprender hoje? Apesar de os tempos de sofrimento parecerem não ter fim, era isso que Abacuque estava vendo. O importante é saber que o Senhor sempre estará atento a tudo que acontece, e por isso podemos descansar seguros da providência de Deus. Então, mesmo que as coisas não aconteceram como nós esperamos, nós continuamos confiando que Deus está com a sua onisciência, acompanhando todas as coisas, e no tempo certo Ele agirá. Então, podemos concluir? Acho que sim. Diante das mazelas que nos cercam, muitos tendem a perder a esperança e a fé em Deus, que tem o controle de tudo. Então, quando as dificuldades aumentam, a tendência é diminuir a fé, e Deus nos chama para ser exatamente o contrário. É isso que ele ensinou a Abacuque. A mensagem do profeta Abacuque nos serve de advertência a sempre mantermos a nossa fé, não nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Então, concluindo, e quando nada vai bem, o que vamos fazer? E quando nada vai bem, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso que o Abacuque aprendeu, isso que Deus quer nos ensinar. Não vai bem, mas Deus está no controle, Deus é soberano. E quando nada vai bem, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque escreveu isso aí. Tá? Abacuque, o profeta da esperança, que nós aprendamos isso. Abacuque é o profeta da esperança. Não estou vendo a resposta, mas estou crendo num Deus que é fiel. Então, o que aconteceu com Abacuque? Abacuque, da reclamação ao louvor. Começou o seu livro, capítulo 1, 2, 3, com reclamação. Terminou o seu livro com louvor a Deus, esperando que Deus ia trabalhar.
É essa transformação que Abacuque teve, porque ele já aprendeu que o justo viverá pela fé. Que fé? A fé que nos faz prosseguir. A fé que nos faz prosseguir. E caminhando nessa fé, Deus nos abençoará sempre onde nós estivermos. Que Deus abençoe a cada um, no nome precioso de Jesus. O justo viverá pela fé. Que Deus soberano entra com a resposta na hora certa.